E aí, galerinha, vamos pro andar número 100. Bora lá para as dicas. Essa primeira parte é bem chata, Você praticamente tem uma bomba relógio com esses cogumelos. Quando os cogumelos usam o ultimate, eles explodem e aumenta a barra de ataque do olho cego aí, do chefe dessa primeira parte do andar. A questão é que o ultimate do chefe desse andar, ele deixa todos os heróis com 1 de vida. Então, basicamente é uma sentença de morte. Você tem 2 possibilidades: controlar o chefe com provocar, por exemplo, para ele não usar o ultimate, usar um buff de imortalidade para você não sofrer o dano do ultimate dele, ou você matá-lo antes que ele possa usar o ultimate. Então tem composições que você acaba matando ele muito rápido. Um combo de Zeri Tamarine consegue normalmente isso. Nessa segunda parte, você vai enfrentar o Ivern, basicamente. Ele tem um porém. Ele só pode receber até no máximo 2 debuffs. Então, se tiver mais do que 2 debuffs, ele remove os debuffs. Quando ele pega a barreira dele, e se você não conseguir remover a barreira dele, o próximo ataque dele vai ser com muito mais força. Então, quando ele estiver próximo de atacar, você se proteja com algum buff, alguma redução de dano, alguma coisa nesse sentido, para não estar perdendo heróis quando ele ataca com a barreira. Então, basicamente, você vai se proteger desse ataque dele com a barreira, caso você não consiga destruir a barreira. Eu consegui passar com o combo de Kiris. Por quê? Porque eu não tinha nenhum DPS forte o suficiente para dar dano e tá passando do chefe. Então eu decidi focar com a Kiris mesmo. Então basicamente é isso. Mas, por exemplo, você pode usar uma composição similar e colocar um DPS no lugar da Kiris e você ficar batendo normalmente no chefe. Já nessa última parte, eu começo a complicar também mais um pouquinho. O chefe, ele tem que ser atacado com dano crítico, porque se você atacar nele e não der um dano crítico, ele vai contando, ele vai ter uma contagem. Quando chega em determinado número a contagem, ele ganha um buff para estar recuperando a vida dele. Então você basicamente tem que atacar nele com chance de crítico. Então eu coloquei a minha Kiris
com um alto crítico justamente para isso, para poder estar atacando nele e acertando os críticos. Se você vir com um DPS normal, é mais fácil, porque normalmente os DPS você já faz com um crítico muito alto, mas a Kyris não funciona como um DPS convencional, ela não precisa de crítico. Mas nessa fase eu acabei colocando o crítico por conta dessa mecânica desse chefe. Então nesse chefe você tem que atacar ele acertando o crítico. Nessa fase aqui, quando ela chega, a Ravi chega em uma determinada porcentagem do life, os monstros que acompanham ela se transformam nesses outros monstros mais fortes e cada um dá um debuff que não pode ser removido. O debuff some se você matar o respectivo monstro que deu aquele determinado debuff. O debuff é não poder receber buff e não poder usar habilidade, o silenciar. A minha estratégia, eu fiquei focando no chefe e aplicando os debuffs para estar podendo matar ele no veneno. Tem estratégias com DPS que você vai ficar focando nos monstrinhos do lado e matando, e depois ficar focando nela. Vai depender de cada conta, né? Para saber qual um herói DPS single target que você tem muito forte que pode estar também usando. Ao meu ver, a Kyris é o meio mais fácil, porque ela não precisa de tanto investimento para estar causando esse dano no chefe, mas consegue também passar com o time com DPS normal, não tem problema. O chefe, ele ganha esse buff, que esse buff diminui a chance de acertar crítico nele. Então quando ele tiver com esse debuff, você evita ficar atacando nele, porque aumenta a sua chance de errar o crítico. Com a Kyris, o dano dela é baseado no veneno e você consegue finalizar desse jeito.